Beleza, gente? Agora que já vimos toda a anatomia da cintura escapular, vamos seguir com os nossos estudos do complexo do ombro, vendo como que essas articulações se movem, como que esses encaixes articulares funcionam e como que isso permite que tenhamos uma amplitude de movimento do nosso membro superior. Lembrando que na articulação do ombro, nesse complexo articular da cintura escapular, houve um detrimento da estabilização óssea em ganho da amplitude de movimento e a importância de todos os músculos, ligamentos, conformações ósseas, como que isso se encaixa e se move dentro dos nossos pacientes. Primeiro passo é eu entender que a articulação do ombro ela é uma articulação esferoidal sinovial com 3 planos de movimento, ou seja, ela é multiaxial. Tem vários planos, vários eixos de movimento. Quais são esses eixos? Tenho um eixo antero-posterior, o qual vai me permitir movimentos de abdução do ombro. Lembrando que quando eu tenho um eixo, a articulação não se move nesse eixo, e sim ao redor do eixo. Então, se o meu eixo é antero-posterior, eu tenho que mover ao redor desse eixo, um movimento de abdução. Eu vou ter um outro eixo, que é um eixo lateral, representado aqui pela seta vermelha. Se esse eixo ele é lateral, ele vai vir de fora para dentro no meu corpo, pelo lado, ele vai me permitir movimentos de flexão. Então, movimentos de flexo, extensão ocorrem ao redor desse eixo lateral. E, por final, nosso último eixo, um eixo representado pela seta verde clara, que é um eixo longitudinal. O que é um eixo longitudinal? Um eixo axial, que vem de cima para baixo e que vai fazer com que o meu ombro possa fazer movimentos de rotação interna e externa ao redor desse eixo. E aí, complementando um eixo ao outro em movimentos combinados que veremos ao longo dessa aula. Falando de amplitudes de movimento, ou seja, o quanto de movimento acontece em cada eixo desse que foi citado a vocês. Primeiro passo de movimento num eixo lateral, estamos falando de flexão, quando a minha mão parte da posição neutra e sobe anteriormente, todo o meu membro superior, e extensão, quando todo o meu membro superior vai para trás do meu plano coronal. Na flexão máxima, eu tenho uma amplitude de 180 graus. Na extensão máxima, eu tenho uma amplitude de 50 graus. Lembrando, gente, que essas amplitudes, elas não são exclusivamente glenomerais. Eu estou falando de todas as articulações do ombro. Crômioclavicular, escápulo-torácica, glenomeral e externo-clavicular. E a combinação de todas essas articulações em movimento atingirá essas amplitudes a quais estou colocando aqui para vocês na aula. Outros movimentos no nosso ombro são os movimentos de adução. A adução, como existe uma barreira que é o meu próprio corpo, onde na posição de repouso meu ombro não pode aduzir, meu ombro precisa combinar a adução ou com uma leve flexão para vir à frente do corpo, ou com uma leve extensão para vir atrás do meu corpo. Na adução, com flexão, terei uma amplitude de aproximadamente 30 graus. Em uma abdução pura, eu atinjo uma amplitude máxima de 180 graus. Notem que nessa imagem há uma divisão funcional em ângulos. O que a gente está observando nessa imagem? Um primeiro momento com 60 graus, um segundo momento com 120 graus e o final com 180. Significa que de 0 a 60 graus, a predominância nesse arco de movimento é gleno-humeral. A partir dos 60 graus, começa a ter um movimento escapular. Então, dos 60 graus até os 120 graus, eu começo a ter uma atuação maior da escápula nesse movimento e, por final, minha coluna começa a entrar em ação até atingir os 180 graus já citados para vocês. A adução, ela pode ocorrer na posição de repouso, quando eu aproximo o meu braço do corpo,
E a abdução também, quando o meu braço no primeiro momento se afasta do corpo e no segundo momento se aproxima. Essa abdução, além de partir da posição de repouso, ela pode partir da posição de 90 graus. Quando isso acontece, quando a minha adução e a minha abdução inicia a partir da posição de 90 graus, eu chamo isso de flexão horizontal. Então, na flexão horizontal, eu tenho, em termos de amplitude, partindo da linha do corpo para frente, flexão, 140 graus. Partindo da linha do corpo para posterior, 30 graus, que somados atingem 170 graus de flexo extensão a partir dos 90 graus no plano horizontal. Além dos movimentos do membro superior, como um todo, eu tenho os movimentos do complexo do ombro. E esse movimento ele pode ser para frente ou para trás. Quando esse movimento, a partir da linha zero, da linha neutra, ele ocorre para frente dessa linha, ou seja, para frente do plano coronal, eu estou falando de uma anteposição do ombro ou do complexo do ombro. Quando ele ocorre para trás dessa linha, estou falando de uma retroposição do complexo do ombro ou da articulação do ombro. Agora, movimentos do eixo longitudinal do húmero. Movimentos de rotação interna, rotação externa. Por que que nesses movimentos, vocês veem na foto, o cotovelo do modelo, aqui na imagem, flexionado a 90 graus? Porque quando eu flexiono o cotovelo, me favorece visualizar as rotações do húmero nesse plano. Então, a partir da posição zero, eu consigo fazer o que? 30 graus aproximadamente de rotação interna. Esses 30 graus de rotação interna, gente, o cotovelo não desgruda da parede costal. Então, quando o cotovelo começa a desgrudar, você já está associando outros movimentos de ombro. Por isso que se você, aluno, fizer comigo aí na imagem, você vai ver que você consegue fazer muito mais que 30 graus, contudo o seu cotovelo vai sair da lateral do seu corpo, ou seja, já está usando movimentos escapulares, movimentos de outras articulações, e não puro do eixo longitudinal do húmero. Do zero para o sentido posterior, ou seja, em rotação externa, eu tenho uma amplitude de 80 graus. Veja bem, gente, essa amplitude aqui de 30 graus, eu consigo transformar isso em 95 graus. Como? Passando minha mão para trás, porque meu corpo serve como uma barreira. Chega num ponto, meu corpo não permite mais que meu braço venha no sentido interno, então eu preciso fazer isso. Então, quando eu trago meu braço em extensão, eu consigo atingir 95 graus de rotação interna, mas combinado à extensão da articulação. Outras posições. Todos esses movimentos que estudamos de maneira isolada, quando eles se combinam, acontece a mágica da funcionalidade do nosso dia a dia. Ou seja, os nossos pequenos afazeres do dia a dia, que são tão simples que a gente nem pensa para ocorrer, depende dessa complexidade de associação desses movimentos. Então, quando eu boto minha mão na cabeça para pentear o cabelo, para lavar meu cabelo, quando eu preciso lavar as minhas costas, se você é mulher e precisa abotoar o seu sutiã, quando eu preciso coçar minha barriga, tudo isso estou combinando uma série desses movimentos. E a perda de um ou outro movimento, ou a redução dele, ou a falta de sincronismo muscular nesses movimentos, é o que vai levar à perda de movimento ou alteração do movimento e, consequentemente, dores, lesões nos seus pacientes. Paradoxo de Codman. O que é isso? Vejam bem, numa posição neutra, se eu faço uma abdução máxima, ou seja, estou aqui e abri meu braço ao máximo, sem executar voluntariamente rotações do meu húmero, simplesmente fiz uma abdução pura e retorno em extensão, vocês verão que a palma da mão de vocês, que inicialmente estava junto ao corpo de vocês, quando vocês executam esse movimento, ela termina virada para fora.
Como que isso é possível, gente? Por que que a minha mão, no movimento de uma mesma articulação, inicia junto ao meu corpo, a palma da mão virada para o meu corpo, mas quando eu termino o movimento por uma outra amplitude, por um outro plano de movimento, ela vira para externo, para fora do corpo. No húmero, em relação à glenoide, quando vocês vão fazer movimentos do seu braço, existe um movimento de rotação automática. E isso, dentro desse arco de movimento que eu acabei de exemplificar para vocês, cria o que a gente chama de paradoxo de Codman. Paradoxo justamente por causa disso. Uma questão antagônica, a mão começa numa posição e termina em outra. E o paradoxo de Codman exemplifica essa rotação automática que acontece no nosso húmero em relação à glenoide. Para quê? Para proteger e evitar choque entre as estruturas da nossa articulação do ombro. Ciclo ergonômico. O que isso significa? Temos um exemplo aqui na imagem de um nadador. O fato da nossa articulação do ombro ser esferoidal, multiaxial, ter vários planos de movimento combinado, permite com que a gente consiga fazer movimentos repetidos de maneira cíclica. Então você executa um arco de movimento e ciclicamente fica repetindo esse arco, como acontece, por exemplo, na natação ou com outras atividades, trabalhadores que usam o seu braço para trabalhar, enfim. Tudo isso é possível graças a essas características que estudamos até agora e que seguiremos estudando ao longo da aula. A visão esteroscópica significa o quê? Nossos membros superiores são desenhados para realizar a maior parte dos nossos movimentos, para completar o nosso arco de movimento à frente do nosso campo visual. Então, se vocês notarem, temos movimentos para trás, até numa amplitude razoável, mas a amplitude anterior é muito maior, para que possamos realizar nossas atividades, trabalhar, comer, higiene, tudo à frente do nosso campo visual, o que favorece a funcionalidade integralidade entre sistemas. Um sistema visual, que é um sistema de sensibilidade, de um receptor, que é o nosso olho, que vai nos dar a visão, associada ao movimento músculo-esquelético. Tá, Diego, você falou um monte de grau, um monte de coisa, mas como é que eu vou saber no meu paciente, está lá no meu consultório, como é que eu vou saber que o grau desse movimento é 60, é 90, é 120? Então, vamos te dar umas dicas que vai te dar uma noção em que angulação o braço, o membro desse seu paciente está posicionado, caso ele apresente um sintoma nesse ângulo de movimento, ou caso ele tenha uma restrição. Então vamos começar do básico. Quando eu saio da posição 0 e faço um arco completo de movimento, eu atinjo 180 graus. Mas tranquilo, né, gente? Metade de 180 é 90. Então, quando eu estou no meio do caminho e meu braço, meu membro superior faz um L em relação ao meu corpo, forma um L, estou a 90. Quando eu boto a minha mão na cabeça, existe uma angulação aproximada de 120 graus entre o meu membro superior, a parte do braço, e o meu tronco. Então eu posso botar a mão na cabeça, sei que aqui estou com 120 graus de abdução pura do ombro. O paciente pode esticar o cotovelo, mantendo o ombro estático, e vai estar com o ombro elevado, todo o membro superior elevado a 120 graus. A mão na cintura, que é muito boa às vezes para bater uma fotinho, posição de modelo. Pessoal que gosta de sair bonito na foto. Quando eu boto a mão na cintura, mantenho o meu ombro estático e simplesmente estico o meu cotovelo, como estamos vendo na imagem, isso cria um ângulo de 45 graus em relação ao nosso corpo. Ou seja, o meu ombro está abduzido a 45 graus nessa posição. Para movimentos anteriores, novamente, se eu criar um L, vou levantar o meu membro superior, criar um L em relação ao meu corpo, estou no movimento de 90 graus, assim como na abdução, só mudamos o plano de movimento. Seguindo esse movimento, na flexão de ombro, gente, o mais normal
é a gente chegar confortavelmente a 170 graus. Quando eu preciso ultrapassar os 170 graus, eu vou necessitar de um bom trabalho, um ajuste de coluna para eu poder completar esse movimento. Quando levo minha mão em flexão ao topo da minha cabeça, assim como na abdução, estou a 120 graus de flexão. Quando boto minha mão no mento, que aumento a ponta anterior do meu queixo, então levo meu braço à frente e coloco meus dedos no mento. Estou a 60 graus de flexão. O ombro, como já falado em anatomia para vocês, possui articulações verdadeiras, aquelas articulações classicamente descritas na anatomia, com contatos de superfícies cartilaginosas, com presença de ligamentos, cápsula articular, enfim, e articulações falsas, que são basicamente o quê? Estruturas que estão em planos que deslizam entre si com contato. Então, o ombro possui 3 articulações verdadeiras e 2 falsas. Articulações verdadeiras, escápulo-humeral ou glenohumeral, acrômio-clavicular e externo-clavicular. Glenohumeral ou escápulo-humeral, acrômio-clavicular, externo-clavicular. E 2 articulações falsas que são os planos de deslizamento. Escápulo-torácica ou homotorácica e subacromial. A subacromial vai estar sob o acrômio, entre a cabeça humeral e o acrômio, e a escápulo-torácica ou homotorácica é entre a face anterior da escápula e o gradil costal. A articulação glenohumeral, quando a gente fala dos eixos de movimento, o que é importante a gente entender? Comentamos na anatomia que não existe um contato total da face esférica articular do úmero com a cavidade côncava da glenoide. E, durante os movimentos do úmero em relação à glenoide, o eixo ele não é fixo. Por quê? O eixo ele não é fixo porque os pequenos ajustes e mudanças de distanciamento que existirão entre a glenoide e a cabeça do úmero, o centro da cabeça do úmero, durante os movimentos, farão com que o úmero execute aquele movimento de rotação externa automática, o qual já foi comentado, e evite o choque das estruturas ósseas uma com as outras. Isso permite uma maior amplitude de movimento com maior fluidez para a articulação executar a sua amplitude. Durante o movimento do úmero em relação à glenoide, teremos tensionamento de alguns ligamentos durante esse movimento que atuarão como estabilizadores passivos do movimento. Quando eu executo o movimento de abdução, como exemplificado aqui, terei o tensionamento dos ligamentos glenohumerais médio e inferior, a parte média e baixa do Z, o qual estudamos na anatomia. Quando eu olho para o ligamento glenohumeral de maneira completa, então estou vendo aqui o Z de maneira completa, esses ligamentos glenohumerais estarão tensionados na rotação externa, ou seja, quando eu rodo o meu úmero externamente, eu estou afastando a região medial do úmero da região lateral da escápula. E esse afastamento, esse aumento da distância, faz com que esses ligamentos fiquem mais tensionados e atuem na estabilização desse movimento. Próximo ligamento a ser analisado nos movimentos glenohumerais é o ligamento córaco-humeral. Lembram que ele possui 2 feixes? Um para o tubérculo maior, um para o tubérculo menor. Olha só, gente, em posição neutra, os 2 feixes, eles têm um papel de auxílio na sustentação para evitar o descenso da cabeça humeral. Quando eu executo o movimento de flexão para a frente do meu plano coronal, o feixe do tubérculo maior sofrerá um tensionamento mais importante. Quando eu executo o movimento em extensão para trás do plano coronal,
o feixe do tubérculo menor receberá um tensionamento mais importante. Falando agora de uma falsa articulação, temos a região subdeltoide e aqui em verde e amarelo a bolsa subacromial, que dentro desse processo de falsa articulação favorece o deslizamento do tendão do músculo supraespinhoso sob o acrômio e sobre o húmero. E durante a abdução, essa bolsa ela tem uma tendência de ser empurrada para a face mais interna desse espaço subacromial. Por isso que inflamações que vão aumentar o diâmetro da bolsa serosa subacromial da bursa costumam ser tão sintomáticas, porque durante os movimentos de abertura, esse deslizar para dentro do espaço subacromial aumentará muito a pressão num local, que uma vez com a bolsa lesionada e inflamada, dói demais. Aprofundando nosso conhecimento em estabilização glenomeral, prestem atenção no que eu vou falar para vocês agora, porque é muito importante. Vamos falar do manguito rotador. O manguito rotador, como já citado em anatomia anteriormente, possui um grupo de músculos que são coaptadores transversais do húmero. Ou seja, esses músculos, como vocês podem ver nos vetores de força, aqui nos desenhos, eles puxam o húmero contra a cavidade glenoide. E eles são auxiliados pelo tendão da cabeça longa do bíceps, que, como está passando por cima da cabeça do húmero, ele ajuda a conter o ascenso da cabeça humeral para que não haja redução do espaço subacromial e, consequentemente, lesões, dores e coisas que podem incomodar o paciente. Então, gente, dentro dessa lógica, a gente já pode pensar o quê? Falamos de músculos que puxam o húmero para cima e músculos que puxam a cabeça humeral contra a glenoide. Ou seja, o manguito rotador ele vai ser um antagonista dos músculos que fazem o ascenso humeral. Por quê? Porque ele impede o ascenso humeral. E debilidade desses músculos são muito patológicas para o ombro, uma vez que o húmero irá ascender e começará a comprimir estruturas que porventura podem vir a se lesionar. Numa vista superior do manguito rotador, fica muito fácil a gente ver essa função coaptadora, já que a glenoide sofre uma ação de compressão da cabeça humeral, porque temos músculos supero-posteriores e um músculo anterior, que é o subescapular, puxando essa cabeça contra a glenoide e assim mantendo o húmero no alinhamento necessário para o seu correto funcionamento dentro dos movimentos. O supraespinhoso, pelo seu vetor e por sua passagem sob o acrômio, ele acaba sendo um dos músculos que mais sofrem se eu tenho problema no manguito rotador. E ele é um músculo importantíssimo nos movimentos de abdução do membro superior junto com o deltoide. Os coaptadores longitudinais, quem são esses músculos? Músculos que nós já estudamos na anatomia. Deltoide, cabeça longa do tríceps braquial, fibras claviculares do peitoral maior, bíceps, sua cabeça curta e músculo coracobraquial. Terão esse vetor de puxar o húmero para cima. Então, se existe um desequilíbrio agonista-antagonista entre manguito rotador e coaptadores longitudinais, posso ter minha cabeça humeral ascendida, alta, ou descendida, baixa. O bíceps braquial, dentro desse contexto, ele se torna um músculo com uma função muito complexa, porque além de auxiliar o manguito na estabilização da cabeça humeral em relação à cavidade glenoide, ele é um importante auxiliar do movimento de abdução. Tem estudos que mostram que uma lesão onde eu perco o movimento da cabeça longa do meu bíceps, onde ela não funciona mais, seja por uma ruptura tendínea ou outra situação, eu perco até 30% de força em abdução.
Veja a importância desse músculo no auxílio desse movimento. E durante os movimentos de rotação do húmero, quando o húmero faz rotação externa e interna, notem que aqui temos o que nessa imagem mostrando para a gente? O sulco intertubercular na posição de repouso, na rotação externa e na rotação interna. E na rotação interna, se eu tenho lesão daquele ligamento, já estudado, chamado ligamento transverso do húmero, que é quem coapta o tendão da cabeça longa do bíceps no sulco intertubercular, existe um risco muito grande e acontece luxações recidivantes de tendão do bíceps em relação ao sulco intertubercular. O tendão longo da cabeça do bíceps, só relembrando vocês, é o único tendão intraarticular que irá se inserir lá no tubérculo supraglenoide. O músculo deltoide é o nosso principal abdutor e esse músculo é composto por vários feixes de fibras, dividido principalmente em feixe anterior, médio e posterior. E cada feixe do deltoide terá uma ativação, uma predominância durante um movimento específico. Quais movimentos são esses? O feixe externo, que é o feixe lateral do deltoide, ele auxiliará mais nos movimentos de abdução. O feixe anterior, nos movimentos de flexão, e o feixe posterior, movimentos de extensão. Então, os feixes do deltoide podem trabalhar de maneira independente nesses movimentos. Quando eu faço um movimento de abdução do ombro, como já previamente relatado a vocês, ocorrerá um conjunto de funcionamento articular e muscular. Então, quando vamos estudar a abdução do ombro, o que nós encontramos? Teremos o movimento dos abdutores do húmero em relação à escápula, no caso principalmente supraespinhoso e deltoide, e teremos movimentos de músculos escapulares puxando a escápula no que a gente chama de báscula externa. O que é uma báscula externa? Quando o ângulo inferior da escápula vai para a lateral e para cima, e o ângulo superior da escápula vai para a região medial do corpo. Essa rotação, que a gente chama de báscula, faz com que a cavidade glenoide possa olhar para cima, aumentando a amplitude de movimento e permitindo que o húmero siga ascendendo quando elevamos nosso membro superior. Há músculos que fazem rotação interna e externa, são antagonistas, e notem que os músculos rotadores externos, que são o infraespinhoso e o redondo menor, são em menor número do que os rotadores internos, que são o latíssimo do dorso, redondo maior, subescapular e peitoral maior. Os músculos rotadores internos são em maior número e são mais fortes que os rotadores externos. Porém, notem que os rotadores externos são muito importantes, pois são eles que nos permitem afastar a mão da linha média do corpo e para a região externa quando queremos tirar algo do corpo ou afastar algo do centro, do nosso centro de gravidade, da nossa linha média. Quando eu vou falar em abdução do ombro, eu posso segmentar esse movimento didaticamente em 3 fases. Que fases são essas? Uma primeira fase glenomeral, uma segunda fase escápulo-torácica e uma terceira fase onde a coluna participa do movimento. O que é importante você que está assistindo essa aula ter em mente? Esses movimentos, gente, eles são divididos dessa maneira de forma didática. Porém, há uma sobreposição de funções articulares dessas fases durante a execução, quando esse movimento ocorre, ok? Então vamos seguindo. Entre 0 e 60 graus, o movimento ele é predominantemente gleno-humeral, ou seja, o movimento do húmero em relação à glenoide. O movimento glenomeral ele tem um limite de 90 graus, ou seja, quando o meu húmero atinge
90 graus em relação à minha escápula, o húmero não tem mais capacidade de ascender. O resto do movimento ocorrerá na escápula e na coluna. Porém, a primeira fase do movimento, de 0 a 60 graus, é onde esse movimento ocorre praticamente só na glenohumeral. E aí, a partir de 60 graus, a escápula vai entrar no movimento. Esse movimento, a cabeça do húmero ela tem um deslizamento, que é como se ela baixasse em relação à glenoide. Tem um deslizamento da cabeça do húmero em relação à cavidade glenoide no sentido inferior. E existe uma rotação externa automática. Para quê? Para proteger, evitar que os tubérculos se choquem com os ossos escapulares. Esse movimento até os 90 graus que eu falei para vocês, que é o máximo que a glenohumeral faz de maneira pura, excluindo o movimento escapular, temos deltoide e supraespinhoso como músculos responsáveis. Então eles vão abduzir o ombro e chegando a 90 graus, eles vão manter como se fosse uma isometria para sustentar o húmero ali, enquanto o resto do movimento é executado. A partir dos 60 graus e até os 120, quem que entra no jogo? A escápula. Lembra que a escápula está ligada ao nosso corpo pela clavícula? Então esse movimento vai ter influência das articulações claviculares em relação ao externo e em relação à clavícula com a própria escápula, acrômio clavicular. Ainda sai com uma rotação externa automática, tá? E durante esse movimento vamos ter aí ação de músculos que atuam na escápula, puxando a escápula em báscula externa. Para quê? Para girar a glenoide no sentido superior e, consequentemente, permitir que o arco de movimento continue ocorrendo. Na abdução de 90 a 120 graus, eu sigo com a ação do deltoide e do supraespinhoso, que é para sustentar a glenohumeral ali em 90 graus, e aí tem a ação do trapézio superior, na flechinha roxa, e do trapézio inferior, fazendo o que, gente? Puxando, levando essa escápula em báscula. E o trapézio vai trabalhar nessa báscula em associação com outros músculos que vão contribuir para esse movimento de rotação escapular. Já indo para o final do movimento, 120 a 180 graus, eu sigo com aqueles padrões de movimento já falado para vocês nos graus anteriores. Contudo, eu preciso de uma lateroflexão da minha coluna, exemplificada aqui no desenho. Ou seja, uma ação dos meus músculos espinhais contralaterais. Porque esse movimento de coluna, quando eu levanto o braço, a coluna me permite que o braço suba mais. E a falta de movimento na coluna pode ser muito patológica para o ombro, já que a falta de movimento na coluna faz com que o paciente que tenha que levar o braço a essa altura comece a ter uma impactação, um choque das estruturas do ombro para forçar esse movimento. E aí pode ser o paciente que chega no seu consultório com queixas. Fique atento a isso. Nesse movimento de abdução de 120 a 180 graus, sigo com a função daqueles músculos que já comentamos. Ele até adicionou aqui o serrátil, que é um músculo, lembram, né? Vai puxar a escápula para fora e para frente, mudando um pouco a orientação da glenoide, contribuindo para essa báscula. E também os músculos espinhais contralaterais, como eu já falei para vocês. Então, falando da flexão, vocês vão ver que é muito similar à abdução. O movimento ocorre num plano diferente, então já não é, o movimento não ocorre mais no plano frontal, e sim, esse movimento vai ocorrer no plano sagital. Contudo, vocês vão ver que as fases, os graus, são muito similares ao que a gente estudou na abdução. Também em 3 etapas, também glenohumeral, escápulo torácica e coluna, assim como na abdução. De 0 até 50, 60 graus aproximadamente, temos um movimento predominantemente glenohumeral. O que muda? Os músculos que atuam nesse movimento, tá? Por quê? Porque no movimento de abdução teriam que ser músculos que puxam o seu membro superior para o lado. Agora serão músculos que puxam o seu membro superior para frente.
De 60 a 120 graus. Vejam, mesma angulação do segundo tempo do movimento de abdução. Também é um tempo onde há uma predominância escapular, que a escápula entra no movimento. E, muito importante, um detalhe, a clavícula precisa ter movimentos de rotação em seu eixo para que esse movimento aconteça. De 120 a 180 graus, esse movimento aí, além do movimento escapular glenohumeral, começa a exigir movimentos da sua coluna, para que seu braço possa ir no máximo da amplitude dele. Seguem com uma necessidade de rotação posterior da clavícula, que a perda desse movimento pode ser muito patológica para os pacientes que necessitam executar flexão. Resumo do movimento de flexão com os músculos associados ao movimento. De 0 a 60 graus, o deltoide, notem que agora é o deltoide anterior. Por quê? Se eu preciso puxar para frente, preciso de músculos que estão à frente. Então, deltoide anterior, coraco braquial e feixe clavicular do peitoral maior. Na abdução, os graus são similares, o que muda são os músculos, como já citado para vocês. De 120 a 60 graus, temos os trapézios, ainda trabalhando na báscula da escápula, e também o serrátil. O serrátil já nesse movimento com um papel muito importante. Por quê? Porque para eu trazer o meu braço à frente, eu preciso que a minha glenoide, que está num plano de 30 graus, comece a olhar mais para frente. Então o serrátil precisa puxar essa escápula para que ela dê a volta na sua coluna torácica e mude a orientação da glenoide. De 120 a 180 graus, além dos músculos que atuam na escápula, nos seus movimentos de báscula, os espinhais, também contralaterais, assim como na abdução. Os músculos adutores são numerosos. Vale lembrar que não consigo fazer uma adução pura e existe o meu corpo. Então eu preciso associar essa adução a uma flexão ou a uma extensão para que ela ocorra. E um potente adutor, por ser um músculo muito grande, é o nosso latíssimo dorso, que vai estar contribuindo para esse movimento, dependendo da posição que o braço está e associado com alguns músculos, de acordo com a atividade do seu membro superior. Uma maneira de saber se o nosso paciente tem uma correta fisiologia desses movimentos, esses movimentos estão acontecendo com qualidade, é o quê? Teste do triplo ponto. O que isso quer dizer? Eu tenho que buscar a minha escápula contralateral ao membro a ser testado. Exemplo, vou testar esse membro. Vou buscar a escápula contralateral por diferentes vias de acesso. E essas diferentes vias de acesso é uma combinação de movimentos. E essa combinação de movimentos é que vai me dizer se o paciente possui algum problema ou alguma alteração. Começando pela via posterior, o que a gente pode ver aqui na imagem? Ele marca de 0 a 5 pontos que o paciente pode ou não alcançar para executar o movimento. Então vejam bem, num paciente que teria uma restrição maior de movimento, ele alcançaria os números mais baixos, aqui na região de prega glútea, glúteo, região sacral, região lombar. Pacientes com uma fisiologia melhor de movimento conseguem atingir os pontos mais altos. Então, gente, se eu vou fazer esse movimento pelas costas, pensem que movimentos que meu ombro tem que executar para que eu consiga fazer isso. Tem que fazer uma extensão, rotação interna, adução, tenho que ter flexão de cotovelo e conseguir projetar meu ombro anteriormente e seguir aduzindo meu braço, para que, pelas minhas costas, eu alcance a minha escápula oposta. Então vejam bem, é um teste que combina vários movimentos. E o paciente não conseguir executar esse movimento me diz que alguns desses movimentos necessários para atingir a escápula estão prejudicados. Pela via anterior,
eu terei duas vias. Uma contralateral, ou seja, esse membro vai alcançar essa escápula. Então, contralateralmente, pela frente, eu preciso fazer um movimento de adução ou flexão horizontal até atingir a outra escápula. E a limitação dessa flexão horizontal, dessa adução horizontal, faz com que eu não atinja a escápula. A outra via é uma via homolateral, ou seja, esse membro vai passar homolateral para trás, no mesmo lado que ele está, até atingir a escápula oposta. Olhem só, o que eu preciso para fazer esse movimento? Num primeiro tempo, flexão, num segundo tempo, abdução, rotação externa. Então, seguir abduzindo, jogando o complexo do meu ombro em retroposição até atingir a escápula oposta. Então, se o paciente não consegue atingir a escápula oposta, é sinal que algum desses movimentos está prejudicado. E olha que legal, esse é um teste global, me fala de vários movimentos. Se o paciente não consegue fazer, depois eu posso ir analiticamente testando cada movimento e ver qual é o movimento perturbado. Como analiticamente? Aqueles movimentos que vocês viram no começo da aula, lá nos primeiros slides. De uma forma resumida e de forma prática no nosso consultório, o que a gente faz muito com nossos pacientes? 2 movimentos. Primeiro deles, mão-cabeça. Esses movimentos são muito similares aos testes do triplo ponto que a gente acabou de ver. Movimento mão-cabeça, um movimento feito amplamente por nós no dia a dia para lavar a cabeça, pentear o cabelo, coçar nosso rosto, nossa cabeça, consiste em pedir para o paciente simplesmente o seguinte: bote a mão na sua nuca. Então o paciente faz isso. Para o paciente botar a mão na nuca, ele precisa de uma combinação de movimentos. Quais são eles? Num primeiro momento, flexão. No segundo momento, abdução, rotação externa e conseguir colocar a mão na cabeça. Quando eu executo esses movimentos, eu preciso ter uma correta fisiologia glenomeral. Preciso que o meu húmero aceite flexionar e aceite abduzir. Ok? Na rotação externa, preciso que o meu húmero consiga rodar externo com relação ao glenoide. Falando da escápula e da clavícula, preciso que minha escápula consiga fazer uma báscula lateral. E preciso que minha clavícula consiga, quando eu flexiono, rodar posterior. Quando eu abduzo meu braço, meu ombro, eu preciso que a clavícula baixe na sua porção external e suba na sua porção acromial. Então a clavícula precisa dessa combinação de movimentos, uma rotação posterior e uma subida da porção acromial em relação à porção external. Muito importante, tá, gente? A clavícula é um osso-chave em movimentos de ombro. E, claro, preciso que o meu ombro faça uma retroposição. Então preciso que ele aceite ir para trás e preciso que a minha coluna estenda. Minha coluna precisa conseguir fazer um movimento de extensão. Assim eu faço esse movimento de maneira confortável. Não terei sofrimento de nenhum tecido, nenhum ligamento, nenhum músculo prejudicando aí o paciente, gerando dor ou sintomas. A perda de algum desses movimentos, consequentemente, acarretará em desenvolvimento de problemas ou sintomas ao longo do tempo. O outro movimento é o antagônico do movimento mão-cabeça. O antagônico do movimento mão-cabeça é o mão-costas. Então, para botar a minha mão nas costas, muito importante para a higiene, para certas vestimentas e tudo mais, o que eu preciso fazer? Vamos lá, vamos comigo. Primeiro passo, extensão e rotação interna. Depois eu faço uma adução e sigo flexionando meu cotovelo. Quando eu sigo flexionando meu cotovelo, eu preciso anteriorizar o meu complexo do ombro. Tá? Para que ocorram esses movimentos, vejam comigo. Ó. Quando eu estendo, eu preciso que a minha clavícula faça uma rotação anterior. Ok? Então, a minha clavícula vai fazer uma rotação anterior. Quando eu aduzo, eu preciso que a minha clavícula ela baixe sua extremidade acromial e suba sua extremidade external. E quando eu sigo aduzindo a minha glenomeral, eu preciso que a minha escápula faça uma báscula medial. O que é uma báscula medial? É o oposto da báscula lateral. Na báscula lateral, o ângulo inferior da escápula vai para fora e o ângulo superior da escápula vai para a medial. Na báscula medial é o inverso. O ângulo inferior da escápula vai para a medial, ou seja, no sentido da coluna, e o ângulo superior da escápula vai para a lateral, vai no sentido da lateral do corpo do paciente.
E assim como no movimento mão-cabeça, a perda de algum desses movimentos pode ser patológica ao paciente, gerando sintomas, lesões e quadros que vão levar o paciente a te procurar.